Vivam todos! Este domingo apresenta-nos a passagem que os três evangelhos sinóticos relatam. Marcos e Lucas apresentam Jesus a passar para o território dos Gerazenos, que é cerca de 45 quilómetros mais abaixo daquele território que Mateus apresenta, de Gadara, dos Gadarenos. O que é que deste texto, de facto, como é que ele veio parar aqui? É curioso, porque o lago da Galileia é um lago e por isso, em princípio, deve ser sereno. E creio que muitos tiveram essa experiência da sua serenidade. Também há relatos de alguns momentos tempestuosos que são perfeitamente imprevisíveis e que têm muita violência, sobretudo para pequenas embarcações, como aquelas em que eles se encontravam. Mas, de facto, independentemente de ser um lago, independentemente de serem raras as tempestades e de estas, quando ocorrerem, poderem ser até muito fortes, a Igreja passou por tempestades fortíssimas logo a seguir à ressurreição de Jesus, nos primeiros tempos e durante, sobretudo, os 3 primeiros séculos. São tempos difíceis em que os cristãos sentem algo parecido com o que está descrito nesta passagem. Jesus ressuscitou e parece que já não sofre, que já não sente e que já não está tão presente nos momentos difíceis. Aliás, este texto diz que, embora o vento fosse tão forte e a tempestade fosse tão brava, Jesus dormia na popa, com a cabeça numa almofada. Aqui a tradução da almofada pode ser também um objeto onde era colocada a cabeça dos mortos, onde os mortos eram encostados no seu descanso. E por isso, se não for a almofada, pode ser nitidamente uma referência a Jesus depois de morto, que é verdade que está ressuscitado, mas parece muitas vezes adormecido no meio dos fortes abanões que os cristãos sentem durante as perseguições, durante os tempos de martírio, durante os tempos de grande sofrimento. E essa pergunta é uma pergunta de todos os tempos. Senhor, não te importas que pereçamos? Senhor, como é que tu consegues ficar tão tranquilo e tão sereno no meio desta angústia tão grande? E o relato coloca Jesus de pé, Jesus ressuscitado. E em primeiro lugar a falar imperiosamente ao vento e ao mar. E isso ainda pode ser mais assustador do que a própria tempestade. Como escrevia, não há homem nenhum, não há mulher nenhuma na terra que simplesmente com as palavras consiga produzir o mesmo efeito que Jesus. E por isso a situação final dos discípulos vai ser uma situação de algum medo, de algum tremor, dizer: quem é este homem? Que homem é este? Como é que é possível ele conseguir fazer esta calmia tão grande? E essa é a grande pergunta do Evangelho. Quem é este homem que nós seguimos? Quem é este Jesus? E por sua parte, ele não dá uma explicação racional, plausível, compreensível para estes momentos de sofrimento, para estes momentos de tribulação, para estes momentos que todos nós passamos. Jesus não dá uma definição, nem sequer dá um antídoto, nem sequer dá uma receita, nem sequer nos diz o que é que temos ou o que não temos que fazer. Pergunta-nos: porque estáis com tanto medo? Porque sois tão temerosos? Porque sois tão covardes? Porque sois tão aflitos? Porquê essa agitação em vós? Ainda não tendes fé? E estas duas perguntas, elas de facto mostram que as ansiedades, que os medos, que os pavores que muitas vezes nos assaltam têm essa origem, porque nos sentimos inseguros em nós e não temos mais nada onde colocar a nossa segurança. Curiosamente, este apelo que fazem a Jesus é um apelo que já denota alguma fé, porque se não acreditassem que dali pudesse vir alguma coisa, se calhar nem sequer pediam a Jesus, ficavam a chorar, ficavam aflitos e acabariam submergidos. Mas este não te importas que pereçamos todos, já tem em si algo de fé, mas não aquela fé que Jesus
quer fazer despertar em cada um de nós. Nós, nas nossas angústias, conseguimos lembrar-nos e dizer: socorre-nos, por favor, estamos para aqui aflitos. Mas o Senhor talvez desejasse uma outra fé, ou melhor, uma outra atitude mediante a nossa fé. A fé que leva Jesus, no momento de maior angústia da sua vida, não a ficar completamente desesperado e a dizer: ó Pai, olha para isto e tu não fazes nada, mas leva Jesus, mesmo em pleno sofrimento, a dizer: Pai, se possível afasta, mas o que tu queres, o que tu queres. É uma angústia serena, se nós podemos dizer isso. É verdade que Jesus chegou a derramar lágrimas de suor, ou gotas de suor como transpiração, mas na verdade temos ali em Jesus não alguém que está a fugir e a correr completamente aflito, em pânico, alguém que está em sofrimento, sim, mas um sofrimento ancorado na fé e suportado pela fé. É de facto talvez a grande novidade do sofrimento de Jesus para a nossa humanidade. É a capacidade de sofrer com Deus. Não é anestesiar o sofrimento, não é fazer de conta que Ele não está lá, não é desviar o sofrimento, mas é mergulhar no sofrimento com fé. É viver aquela dimensão exatamente como local de encontro com Deus. É de facto difícil de perceber isto. Isto não há nenhuma fórmula para dizer, não há nenhum caminho a dizer: olha, rezas assim, fazes assim, depois assado, depois pensas isto. Não há. E de facto a grande pergunta é esta: como é que é a tua adesão a Cristo? Como é que é a tua adesão a Deus? Como é que é a tua fé a Deus? Como é que tu estás ou não estás ligado a Deus? Qual é que é a certeza, qual é que é a segurança firme que Deus te dá? Ou não dá? Ou tu não sentes? E esta pergunta deixa-os realmente inquietos. Talvez ainda mais assustados, diz o Dom António Couto, do que propriamente com a tempestade. As tempestades, não há tempestade que não acabe em bonança. Mas aquele homem é outra coisa. Quem é que este homem que está com eles? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é ele? É a grande pergunta do Evangelho. Por isso, hoje, bendigamos a Deus, porque em Jesus nos revela o nosso Salvador. Em Jesus nos revela o caminho, a verdade e a vida. Em Jesus nos revela esta verdade que pode alicerçar e que pode salvar a nossa vida. E que salva a nossa vida. E que nos liberta verdadeiramente. Não é só uma questão de potência, mas é uma questão em ato para todos os que nele creem e nele confiam. Quem acredita nele está salvo. Quem não acredita, pois, fica condenado, porque perde esta solidez, perde esta esperança, perde esta firmeza, perde esta serenidade. Que o Senhor vos abençoe a todos e nos ajude a escutarmos esta palavra e a acolhermos como palavra de salvação.